Queridos irmãos, vamos dar continuidade ao estudo hoje do livro de Matitiarro, um livro que requer bastante cuidado no estudo, como todos os outros, mas esse livro, para nós que não fomos educados na nossa infância com respeito a esse assunto tão sublime, que é a salvação, a restauração do ser humano ao seu estado original, é uma jornada. Muitos de nós começam já com a idade avançada. Eu comecei com 24 anos de idade e até hoje eu estudo a Escritura procurando resolver problemas existentes nas traduções, e nós sabemos que é de grande importância nós estudarmos a Escritura Sagrada, uma vez que quem conhece a história sabe o que ocorre com os seres humanos que não conhecem o seu Criador. Ficam expostos a uma série de argumentações que os mantêm na escravidão. Sem perceberem, o homem não percebe que ele é um escravo, mesmo porque a sua própria vaidade o impede de reconhecer a sua situação real. E ele procura exteriorizar algo que não existe nele. É o que nós estamos estudando no texto passado aqui de Matitiarro, no capítulo 23, versículos 16 a 24, nós vimos ali o tratamento. Vamos rever esse texto. Estamos aí comentando a respeito do nascimento, crescimento das pessoas que nascem nas trevas, não sabe o que isso significa. Um cego, o que nasce cego fisicamente, ele realmente não enxerga, não tem nada. Ele pode sentir o calor do sol, mas não pode descrever nada acerca do sol. Qual o efeito a respeito dos raios solares? Ele não vê. Ele precisa de alguém que o guie ou de algum instrumento que dê a ele a possibilidade da percepção do que está no caminho. O surdo, ele não ouve. Não adianta você gritar, ele é surdo. Então ele não vai ter a percepção do som. Não adianta você comprar não vou comprar aqui este instrumento, esse aparelho, que varia muito de nome, de acordo com o tempo. Já foi vitrola, eletrola, não? E hoje são muitos os equipamentos de sons que dão ao ser humano a oportunidade de ouvir uma música. Música variadas, né? Tem a música que é erudita. Dentro dessa música erudita tem uma variedade de influência de períodos, período clássico, barroco, romântico, que a pessoa quando fala música clássica é a música do período clássico, mas não vamos discutir essa questão. Mas você comprar, por melhor que seja a música, a orquestração, a orquestra que está executando aquela música, vou levar isso aqui para fulano porque ele vai gostar muito dessa música. Ele é surdo. Ele não vai ter a percepção. Ele não tem noção do que é a beleza da música. Eu estou falando de música mesmo, efeito, não? Então, a deficiência auditiva, visual, e outros que não têm como perceber, de acordo com a sua saúde, ele não tem a sinestesia necessária para perceber certos efeitos que é produzido quando a pessoa tem a percepção através do tato. E tudo isso exerce influência na vida das pessoas. No caso de uma pessoa que é morta espiritualmente, ela não vai ter percepção da alegria, do gozo, de salvação. Ela só tem percepção do que é natural. Ela só tem percepção do que é corpo.
ela não tem o gozo, ela tem gozo físico. É a única coisa que ela sabe. Prazer físico. Mas ela não sabe o que é o prazer espiritual, a percepção espiritual, a visão de uma pessoa que é nascida do alto. Então ela vive só corpo. Então, há todo um esforço que é feito para tentar parecer que é aquilo que não é. E é exatamente isso aqui que nós estamos comentando com os irmãos, quando o Senhor Yeshua faz esse comentário, esse ensino, que os discípulos deles estão ali, estão ouvindo, e as pessoas que estão ali apreciando os ensinamentos do Senhor Yeshua, como Miriam, por exemplo, que ficou assentada ali aos pés do Senhor Yeshua, deleitando-se com os seus ensinamentos. Ela teve uma percepção que Marta não teve. Marta tinha outro, né, entendimento. Ela não soube aproveitar aquele momento tão importante na vida do ser humano de estar com o Senhor Yeshua na sua casa, mas não estava desfrutando dele. Ela estava com outras atividades, porque no entendimento dela, aquilo que ela estava fazendo estaria agradando ao Senhor Yeshua, mas não estava. Ela pensava que estava se esforçando, e no seu esforço, por querer agradar, não é? Mas o querer agradar dela, na verdade, era agradar a si mesma. Ela não deu a importância que ela deveria ter dado à pessoa do Senhor Yeshua para estar como Miriam estava aos pés dele, aproveitando aquela grande oportunidade. Tem uma percepção, não é, que não estava existindo na Marta. E ela ainda foi censurar sua irmã. E na censura dela, a irmã dela terminou censurando o Senhor Yeshua também. Não se te dá que a minha irmã fique me deixando eu trabalhar sozinha? Aí o Senhor Yeshua faz a observação: Marta, Marta, você anda perturbada, sobrecarregada com muitas coisas, mas somente uma coisa te basta. Mas o ser humano que nasce nas trevas, caminha nas trevas, ele não tem essa percepção do que é necessário de fato para ele poder desfrutar da verdadeira felicidade, alegria. Confiança no Senhor faz com que a pessoa tenha um viver completamente diferente daquele que vive ansioso, agoniado, em busca de elementos que vai satisfazer aquilo que o mundo chama de glória, de grandeza. Se sobrecarregam, não é? Em busca dos elementos que ele acha que é importante. Importante para quem? Miriam estava ali, quieta, aos pés do Senhor, se deliciando, não é? Tanto que quando o Senhor Yeshua chega na ocasião que Elazar tinha falecido, que Marta foi ao encontro do Senhor Yeshua, o Senhor mandou que ela fosse chamar Miriam. Isso não é à toa. Aleluia. Bendito seja o nome do Eterno. Miriam escolheu a melhor parte, que muitos não sabem escolher. E de maneira alguma lhe será tirada. Quantos se quebram, não? Correm para um lado, para o outro, em busca de grandeza do mundo. Fazem as suas narrativas para parecer que... Quando, na verdade, dentro dela mesma está a agonia da alma que está gritando por socorro. Porque aquilo tudo que foi feito não satisfez, como diz o Senhor. Por que gastais o vosso dinheiro, o fruto do vosso trabalho com aquilo que não pode satisfazer? Aleluia. Então, queridos, aqui o Senhor Yeshua, vamos à leitura novamente para nós prosseguirmos, que nós deixamos uma frase aí. Na escola bíblica anterior, segundo Matitiahu 23, 16 a 24, aprendemos que a avareza dos líderes religiosos afasta os seus seguidores da prática da Torá. Presta bem atenção a isso. Todo esforço que é feito para parecer,
não é, que os líderes religiosos fazem para parecer que o Senhor está com ele aos olhos dos homens. Eles vão empregar expedientes, técnicas, não é, para manter as pessoas aprisionadas a ele. Então, todo esse esforço que eles fazem para parecer que são importantes, para ganhar a apreciação dos homens, faz com que essas técnicas empregadas afastem a pessoa da Torá, que é a doutrina, a instrução que o Pai deu para aqueles que querem conhecê-lo e andar segundo as regras estabelecidas por ele. Você vai perceber claramente uma pessoa que anda segundo as regras estabelecidas pelo Criador e aquele que faz as suas próprias regras. Aquele que estabelece as suas próprias normas. E aí a pessoa vai escolher de acordo com os seus interesses e não de acordo com o interesse do Criador. E aí parece uma coisa pesada, né? Aquilo que o Senhor está determinando. Mas o Haná diz que os mandamentos do Senhor não são pesados. Aleluia. Pesado é a carga que colocam sobre as pessoas, como o Senhor Yeshua fala sobre isso aqui. Colocam fardos pesados nas costas dos outros e ele mesmo, nem com o dedo eles querem movê-lo. Então, afastam as pessoas da Torá, a instrução de Aruvá Elohim para os seus filhos. Por quê? Essa foi a pergunta. Por quê? Veremos este assunto na próxima escola bíblica. Foi o que nós deixamos para hoje aqui com os irmãos. Mas façamos a leitura aqui de Matitiahu, capítulo 23, outra vez, versículos 13 a 24, não? 13 a 16 a 24, aliás. 16 a 24. Ai de vós, condutores cegos, pois que dizeis, qualquer que jurar pelo templo, isso nada é. Mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. Nós comentamos já com os irmãos aqui na escola bíblica passada, não é? Eles estavam interessados no ouro. Por que eles valorizavam mais o ouro do que o templo? O Senhor criou o ouro porque ele tem um propósito com tudo que ele cria. Mas o ouro, porque o ouro ia servir para ele comprar um carro blindado, um avião, um helicóptero, fazer aqueles templos suntuosos. E parecer que... Não é? Aí você compara o pregador de hoje com o Senhor Yeshua. O que o Senhor Yeshua apresentava para atrair as pessoas? Aleluia! Não é isso? O que ele apresentava? O que ele fazia? O estudo tem que ser a pessoa que está ensinando, como ela vive, e o que foi instruído, a instrução que foi dada pelo Pai e pelo Filho. Temos que observar e gravar para não sermos iludidos ou arrastados, como diz o Senhor, acautelai-vos, que ninguém vos extravie. Uma pessoa que não é dedicada, devotada ao Senhor, ela vai querer que você seja devotado? Ainda que ela, você tem que ser a pessoa devotada, mas ela não é. O que é que ela vai passar para você? Qual é a influência que ela vai exercer para você? Boa ou ruim? Então, aí o Senhor Yeshua diz, aqui no versículo 17, insensatos e cegos. Quer dizer, é questão de valorização. O que é que eles valorizavam mais, o templo ou o ouro? Ora, o templo era simbólico, não é? Simbólico. O que é real é a edá que foi estabelecida pelo Senhor Yeshua. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? O que é mais importante, a edá ou o ouro? A edá ou diamantes? Mas será que as pessoas veem isso como realidade? Como é que um trata o outro? Valoriza de fato o irmão? Ou está mais em busca do papel?
Olha que o Senhor não disse para nós reverenciarmos o ouro, nem prata, nem diamante, nem as coisas do mundo. Pelo contrário, não ameis o mundo. Mas ele manda amar o irmão. Amai-vos uns aos outros. O meu amor ao dinheiro é maior ou menor do que o amor a um irmão? É uma pergunta que todos os crentes devem fazer. O ouro ou o templo? O Senhor Yeshua morreu pelo ouro? Morreu por quem? Por você? Quanto vale você? Aleluia. O ser humano, ele não valoriza nem a ele mesmo. Quem valorizou foi o pai. Quem valorizou foi o filho. Aleluia. Quanto eu? Eu sei o porquê eu sou dedicado ao meu Senhor. Ele me fez enxergar o meu valor. Se eu tivesse 300 bilhões ou 900 bilhões de reais ou de dólares, isso para mim me valorizaria? Mas tem crente que se valoriza pelo dinheiro. Então, esses homens aqui estavam nesta situação. E o Senhor Yeshua fala da forma que falou. Versículo 18. E aquele que jurar pelo altar, isso nada é o que eles diziam. Mas aquele que jurar pela oferta que está sobre o altar, esse é devedor. Péssima visão. Insensatos e cegos. Pois qual é maior, a oferta ou o altar, que santifica a oferta? Quem é maior? Em qualquer pessoa do mundo, entre qualquer pessoa do mundo e um filho de Elohim, que não é do mundo, como você vê? Botando Bill Gates ao lado de um irmão nascido do alto, que tem o Espírito Santo nele. Então, o nosso relacionamento, ele é fruto da nossa visão. De como nós vemos o Pai, o Filho, o Espírito Santo e a Escritura Sagrada. Aleluia. Aquilo que o Senhor manda fazer, eu não devo encontrar desculpas para deixar de fazer o que Ele manda fazer. Ele manda amar o irmão. Ah, não, mas porque não, Ele não manda arranjar desculpas para deixar de amar. Ele teria vindo aqui para me salvar se Ele fosse olhar? Não, eu não vou lá, porque olha as coisas que esse homem já fez, até os 24 anos de idade, mas ele não deixou de me amar, ele não deixou de amar você. Portanto, o que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que sobre ele está. E o que jurar pelo templo, jura por ele e por aquele que nele habita. Olha a importância do templo. O Senhor não habita no ouro, ele habita no templo, na Edá. E o que jurar pelo céu, jura pelo trono de Elohim e por aquele que está sentado sobre ele. Aí vem o lamento. Ai de vós, escribas, aqui como em português, escribas e fariseus, sofrim preshim, hipócritas, infames, bajuladores, pois que dais o dízimo da hortelã. Quer dizer, a coisa mínima ele fazia, dá um dízimo até do hortelã, do endro e do cominho. E desprezais o mais importante da Torá. Olha, é impressionante, né? Para cobrar o dízimo, todos os líderes cobram dízimos e pedem ofertas. Mas a Torá não. Quer dizer, aí, claro que o Senhor Yeshua falou sobre dízimo e oferta, nós vamos dizer aqui. Ele fala sobre isso. Mas ele falou sobre isso porque está na Torá. Ele não veio para invalidar a Torá. Mas os líderes religiosos não querem a Torá, mas querem o dízimo. E desprezais o mais importante da Torá, que é o juízo, que é um julgamento justo, a compaixão, que aí está a misericórdia, e a emuná. Emunar na Torá? Emunar como chamam, de lei?
Queridos, guarda bem isso. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Porque aquelas também estão na Torá. Quer dizer, julgar com retidão, com justiça, não é com raiva, quando está com ódio, na disputa. Não, não é nesse caso. É julgar segundo a reta justiça. Aí, encerrando essa leitura, condutores cegos, coais um mosquito e engoleis um camelo. Aí devemos guardar, inclusive, quando nós lemos os comentários. Veja aí, primeira carta de Shaul a Timóteo. Primeira carta de Shaul a Timóteo. Note que nós estamos aqui colocando a rejeição que eles, na prática, teoricamente, eles falavam da Torá, teoricamente, mas eles negavam com as suas ações. Embora falasse com a boca, que exaltavam a Moshe, que inclusive, aquele, nosso mestre é Moshe. Aí o Senhor rebate isso. Se vocês crescem em Moshe, vocês creriam em mim, porque de mim falou ele. Como é que vocês dizem que estão crendo em Moshe e rejeitam a mim? Porque tudo foi dado com a finalidade de conduzir ao Mashiach, ao Salvador, ao Redentor. E eles diziam que eram crentes em Moshe, que estavam guardando, mas estavam perseguindo o Mashiach. Desprezando o Mashiach, o ungido. Muito bem. Acharam aí 1 Timóteo, vamos ao capítulo 4, versículo 1 a 6. Isso nós já sabemos, mas estamos colocando aqui para enfatizarmos isso e termos cuidado com o que nós ouvimos e ver também se estamos lidando com uma pessoa que de fato é devotada ao Criador, ao Pai, a Yahavá e ao Senhor Yeshua, ou é meramente um religioso. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Vamos ler juntos? Capítulo 4, versículo 1 ao 5. Mas o Espírito expressamente diz que, nos últimos tempos, apostatarão alguns da emuná, dando ouvidos a espíritos enganadores e a torote de demônio. Observe, a torote de demônios eles querem, mas a Torá, o torote também, que pode ser aplicado de Yahová, não querem. Versículo 2. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Elohim criou para os homens de emuná, homens de fé, e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Porque toda criatura de Elohim é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças. Por quê? Pela palavra de Elohim e pela oração é santificada. Agora vamos ao versículo 16. Versículo 16, que diz o quê? Tem cuidado de ti mesmo e da Torá. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto, te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Observe isso. Nós já comentamos aqui, mas é importante a gente estar sempre lembrando. Note aí. Tem cuidado de ti mesmo e da Torá. Aí está a doutrina. Mas qual é a doutrina? Se botar a doutrina, aí você, qual é a doutrina? Você vai para um grupo, tem uma doutrina. Vai para o outro, tem outra doutrina. Ah, mas aquele grupo lá é herético. Aquilo lá é heresia. O outro é heresia. Aí você entra num grupo, ouve de um jeito, usando a Bíblia. Entra no outro grupo, ouve de outro jeito, usando a Bíblia. Uns faz uma afirmação e outro faz a afirmação. Como é que fica o ouvinte? E hoje, principalmente pela internet, cada um diz o que acha, o que pensa. Como é que as pessoas vão se orientar ouvindo essa confusão que é feita por pessoas que dizem que creem,
como dizem, né? Crê em Deus, crê em Jesus, crê na Bíblia, mas por que um é diferente do outro? Ah, não, mas quer dizer, cada um... Vamos prosseguir com outra leitura, e aí todos nós temos que... Tem cuidado de ti mesmo e da Torá. Da doutrina, mas qual é a doutrina? A pessoa que é verdadeira, ela busca o quê? A verdade. Busque a verdade e não a venda. É o que está escrito. Ouro você pode vender, pode até dar. Mas a verdade não. Quem ama a verdade só se satisfaz com a verdade, não com a aparência de verdade. Ele quer a verdade. Quem ama a justiça só se satisfaz com o que é justo. Aleluia. Tem cuidado de ti mesmo e da Torá. Persevera nestas coisas. Porque fazendo isto, o que é que acontecerá? Te salvarás, tanto a ti mesmo, porque você está seguindo as normas estabelecidas pelo Senhor, certo? Salvarás tanto a ti mesmo quanto aos que te ouvem. Porque quando você for falar, você não vai inventar historinhas para parecer que é, para querer agradar, para parecer que é uma pessoa social. Não, você quer que a pessoa se salve. Porque você está perseverando, guardando a palavra do Senhor. Quando você falar, bom, eu não posso atrair ninguém para o reino de Elohim expressando as minhas imaginações. O que eu acho. Não, eu tenho que falar o quê? A verdade. Foi o que o Senhor falou para aqueles que já tinham crido nele. Ah, não, eu já creio em Jesus, é só isso que você precisa, meus irmãos. Não precisa. Mas o próprio Senhor Yeshua disse para os que tinham crido nele que se eles permanecessem nos seus ensinos, que eles se tornariam discípulos dele. E como discípulos, se que não se tornar discípulo, não vai conhecer. Vocês vão se tornar meus discípulos e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Porque se a pessoa não ama a verdade, ela vai continuar sendo uma religiosa, mas fazendo o que gosta, prisioneira, nunca vai se libertar. Esse é o problema de quem não ama a verdade. Ela está iludida. O que é que ela recebeu desde que ela foi... Isso aí já é um outro fato que já tenho falado aqui para vocês. O estado em que ela estava quando estava no pai. Qual era o estado do pai? O que é que ele recebeu do seu pai? O que é que recebeu? Não, pai, avô, o que é que recebeu? Ele vai passar isso. Aí nasce e começa a ouvir coisas. O que é que ela ouviu durante toda a sua infância? Como viveu? Adolescência, como viveu a adolescência? Como viveu na juventude? Formou-se uma personalidade. Qual é o estado dessa pessoa? É feliz? Feliz? De fato? Ou é uma pessoa ansiosa, medrosa, insegura? Filho de Elohim não é isso. O filho de Elohim que nasceu dele e, crendo no que ele ensinou, praticou, ele vai desfrutar, inclusive, está lá. Remédio para os ossos, para o umbigo, enfim, a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, não é a palavra dos homens que dá saúde. Aleluia. A palavra dos homens dá remédio. Aí você toma remédio para o fígado, adoece o rins. Mas vamos prosseguir aqui. Como é que estava a sociedade de Israel quando o Senhor Yeshua começou o seu ministério? Não tinha todo mundo saudável, sadio, não é? Estava todo mundo praticando a palavra do Senhor, porque o Senhor disse, tirarei do meio de vós as enfermidades. Nenhuma das enfermidades que eu coloquei sobre Mitzrim, ou Mitzrayim, que é o país, eu colocarei sobre vós. Mas quando o Senhor Yeshua nasceu, como é que estava ele por causa
de uma série de comportamentos alheios aos ensinamentos dados pelo Senhor. Olha lá o poço lá, Betesda. Como é que estava? Cego, manso, ressecados, uma multidão de gente, aquele que estava se arrastando há 38 anos, querendo ser curado, esperando o movimento das águas. Era esse o estado da nação de Israel, endemoniados. Era para estar assim? Não era. O que é que fez com que o povo ficasse daquele jeito? A doutrina dos líderes, a política dos líderes, que são tão admirados, não é? Mas olha o estado. Daí, essa reação deles para com o Senhor Yeshua. Cegos, não podiam enxergar quem era o Senhor Yeshua. Daí o cuidado que nós devemos ter. A pessoa diz que é crente, mas quando ela estiver falando, você tem que prestar atenção qual é o que sai da boca da pessoa. Saber se ela está andando de acordo com a palavra do Senhor, porque a boca fala. Segunda carta de Shaul a Timóteo, capítulo 3. Se uma pessoa não cuida dela mesma, tem cuidado de ti mesmo e da Torá. Não foi isso que o Senhor falou para Yehoshua? Foi ou não foi? Meu servo Moshe é morto. Aí ele vai falar o que é que ele devia fazer. Não cesse de falar do livro desta Torá. Mas para ele falar do livro da Torá, onde é que deveria estar a Torá? No coração. O que é que ele devia fazer? De vez em quando ele fazia uma leitura esporádica, não é isso? Não foi isso que o Senhor falou para Yehoshua? Quando você tiver tempo... Ah, porque eu não tenho tempo. Pois é, quando você tiver tempo, você leia. Foi assim que o Senhor falou para Yehoshua? O que é que ele mandou fazer? Medita de vez em quando. Você tem muita coisa para fazer. Não foi assim? Meditar quando? Dia e noite. Dia e noite. E olha que Yehoshua tinha uma missão gigantesca pela frente. Mas se ele meditasse dia e noite na palavra do Senhor, na doutrina do Senhor, na Torá, e agisse segundo a Torá, ninguém poderia resisti-lo. E na hora que ele fosse orar, até o sol para. A lua se detém. Quando ele chega na frente do Yarden, o Yarden, né? Para o povo passar. Os reis se ajuntaram, fizeram aliança para combater Yehoshua. Foram vitoriosos? Não, porque ele comprou muitos carros de combate, muitos cavalos, tinha muitas armas de guerra. Não é assim? Não. O Senhor era com ele. Assim como foi com Moshe, assim serei contigo. Aleluia. É a lição que temos que aprender. Capítulo 3 da segunda carta. Sabe, porém, isto. Versículo 1. Vamos ler juntos? Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Por quê? Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, quer dizer, hipócritas, não é? Versículo 3, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Elohim. Não é? Mais amigos de quê? Dos deleites do que amigos de Elohim. Os prazeres das festas mundanas, as coisas, são atrativos mais do que Elohim. Aí ele, então, diz assim, conjuro-te, pois, o quê? Diante de Elohim. Vamos ver. Conjuro-te, pois, diante...
Aí é um pulo, né? Aí já não é mais o capítulo 2, capítulo 3. Vamos dar um salto aí. Eu dei um salto sem avisar para os irmãos. Vamos voltar aí ao versículo 4 do capítulo 2, que nós acabamos de ler. Traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Elohim. Esse é o estado, não é? Em que vai haver tempos trabalhosos, por causa de todas essas características aqui que serão apresentadas pelos que se dizem líderes, mas apresentarão todas essas características aqui por não estar fazendo de fato o que o Senhor manda fazer. Eles vão fazer aquilo que lhe interessa. Eu já disse para vocês, inclusive, algumas visões que o Senhor me deu sobre os chamados líderes, ovacionados, que o Senhor me mostrou. Qual era o interesse de cada um deles. E o Senhor mostra para você, fica dentro de você, não precisa nem escrever, porque fica. No momento certo, o Senhor faz você lembrar. Um deles, o Senhor me mostrou com 2 sacos de dinheiro nas costas. A primeira vez. A segunda vez já não era mais saco de dinheiro nas costas, era carro forte. 2 sacos de dinheiro já não satisfazer, mas agora é carro forte para recolher o dinheiro. Enfim. E aí dá aquela aparência de grandeza, né? Porque o pessoal olha por vista, não tem conhecimento da Torá, da doutrina, não tem intimidade nenhuma com o Espírito Santo. O resultado é ser arrastado. Não é? Porque essas características que você... Tantos líderes dizendo que são servos do Senhor, que estão pregando. Não, a nossa igreja, essa é a linguagem. Um líder de uma igreja, um líder da outra. Por que eles não se amam? Por que eles não se unem? Por que tem essa diferença? Não pregando sobre o mesmo Criador, sobre o mesmo Elohim, sobre o mesmo Salvador, com a mesma doutrina, palavra que diz que a Bíblia é a palavra de Deus, dizem. E por que estão separados? Por que competem uns com os outros? Cabe a cada um, não é? Enxergar ou não. Aí vai depender do que nós acabamos de dizer. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Porque se você não tiver cuidado da Torá, para você colocar para dentro de você o que o Pai falou, não o que os homens dizem, mas o que o Pai falou, não tem como você resistir e nem ajudar o outro. Resistir ao mal e ajudar o outro a resistir ao mal. É que fazendo isso, salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Agora vamos aí, capítulo 4, a segunda carta. Capítulo 4, vamos ler versículos 1 a 5. Capítulo 4, versículo 1 a 5. Todos acharam. Então vamos lá, a leitura. Conjuro-te, pois, diante de Elohim e do Senhor Yeshua, o ungido, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda a longanimidade, Torá. Aí vai colocar a doutrina. Mas qual é a doutrina? A doutrina daquele grupo? A doutrina do outro grupo? Qual será a doutrina? Aí mudaram. Por que não colocaram a Torá? Por que não colocaram lei aí? Quando não convém para... Olha, queridos, esses golpes que são dados para os seres, contra os seres humanos, em colocar a palavra que desvia da realidade, e quando coloca a doutrina, a pessoa fica perdida. Mas cada um tem a sua doutrina. Mas a idade do Senhor não existe isso. Não existe a minha igreja na idade. Minha igreja? Quem morreu pela igreja não foi eu. Como é que ela é minha? Lá na minha igreja, proprietário. Temos que ter os ouvidos atentos para não acontecer conosco o que acontece com muitos. Vamos prosseguir aí. Redáguas, repreende, exorte com toda longanimidade e Torá. Porque virá tempo em que não suportarão o quê? O que é que tu colocou aí? Doutrina. Que doutrina? Não suportarão a Torá.
aquilo que o pai deu por meio de Moshe, eles não suportarão. Aí vão criar uma argumentação, uma narrativa. Porque se o povo seguir a instrução do pai, não será arrastado. Mas eles afastam o povo, afastam a instrução do pai para colocar a instrução deles mesmos, a fim de que o povo trabalhe para eles. Expresse o caráter deles e não o caráter do pai. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Hein? Tem gente que faz grupo para ganhar o dinheirinho dele. O interesse é esse. Muito bem, prossigamos. Toda a longanimidade de Torá. Porque, versículo 3, porque virá tempo em que não suportarão a Torá. A Torá de quê? Aí botaram a sã doutrina, não é isso? A sã doutrina. Qual é a sã doutrina? Aí cada grupo, a nossa doutrina, a minha doutrina, olha a nossa doutrina, você não fica ouvindo... Quer dizer, é uma guerra que existe entre eles. Quer dizer, ao invés de colocar Torá da vida, colocaram sã doutrina. Mas tendo o quê? Comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Eu já transmiti para você qual é a realidade, tendo os ouvidos atingidos, não é? Por feridas, por coisas, ajuntarão para si obreiros para se coçarem com eles. Quer dizer, eles têm uma coceira que aí vai atrás de alguém que coce os seus ouvidos. Quer dizer, não, mas aqui é bom, aqui é bom. Aqui é bom por quê? Qual é a base do que aqui é bom? Eu me sinto bem lá. Onde que ele se sente? Quem se sentia bem com o Senhor? Os discípulos se sentiam bem com o Senhor Yeshua, ele ensinando, para tirar todos aqueles carrapatos, né, que tinham ali dentro. Olha lá o trabalho que o Senhor teve para ir trabalhando aqueles homens a fim de que eles chegassem à estatura que eles chegaram. E o Senhor corrigia sempre. E muitos dos discípulos o abandonaram porque não conseguiram. Duro é esse discurso. Quem consegue isso? Isso é duro demais. Ninguém... E foram embora. Eles não estavam dispostos a deixar de lado os seus desejos, não é? As suas visões, os seus prazeres para seguir o Senhor Yeshua. Se libertaram? Eles foram embora com seus pecados, prisioneiros do pecado. Esse é o resultado. Tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Quer dizer, concupiscências, os próprios desejos. As pessoas têm os seus desejos e não querem abrir mão dos seus desejos. Então eles vão procurar aquele lugar onde aquele líder não vai incomodá-lo. Lá ele se sente bem, porque lá não se fala contra aquilo que ele gosta, aquilo que ela gosta. Como ela não quer deixar aquilo, ela vai procurar um lugar, ela vai procurar algum lugar para se coçar. Não sei se você já viu animal no campo, muitas vezes o animal não consegue, às vezes ele usa a cauda, o rabo, né, para sacudir, para espantar uma mosca, ou algum inseto que pousa nele, ele sai procurando algum lugar onde ele possa se esfregar para se coçar. Não sei se você já... Aqui o pessoal é difícil ver isso, porque... tem seres humanos que são assim. Aquela coceira, quando ele chega lá, começa a falar... Aquela coceira que incomoda. Então alguém chega para coçar, né? Que alívio. Versículo, olha só, vou ler o 3:9 e aí vamos prosseguir no 4. Olha só, porque virá tempo em que não suportarão a Torá da vida, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. Isso aí não dá clareza. Temos que investigar para saber o que significa isso. Versículo 4.
desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, cumpre o teu ministério, sofre as aflições. O filho de Elohim, que lê a Escritura, que dá crédito ao que o Senhor Yeshua diz, ele se prepara. Não para dormir no culto sentado. Se prepara. Porque o Senhor disse, no mundo tereis. O que é que eu tenho que fazer? Me preparar para quando as aflições chegarem, eu estar preparado para não... depois que eu aceitei Jesus, já ouvi essa expressão, aumentou a minha luta. É aquela luta. Eu não posso mais fazer isso. Pois é, aumentou a luta. Louvado seja o nome do Eterno. Então, queridos, o Senhor diz, sereis odiados de todos ou amados de todos, por causa do nome dele. Se eu sei que eu vou ser odiado, por ser fiel ao meu Senhor, vou ser odiado, o que é que eu devo fazer? Eu devo sair por aí fazendo coisas para todo mundo pensar que eu sou um pregador? Não, eu sou um pregador moderno. Não, um pregador que não incomoda ninguém. As minhas mensagens serão elaboradas para que satisfaça o desejo das pessoas. É isso que eu devo fazer? Eu devo pregar para os fiéis, para aqueles que querem realmente conhecer o Senhor. Mostrar para ele, ensinar para ele a doutrina do Senhor. Porque quem não praticar a instrução, as normas do Senhor, não vai andar com ele. Andarão dois juntos? Se não houver entre eles acordo. Se não entrou em aliança com o Criador, não vai andar com ele. Então, queridos, cumpre o teu ministério. Voltando agora ao livro de Matitiahu, capítulo 23, versículo 25. Os irmãos entenderam essa questão do capítulo 23, que nós lemos aqui, versículo 16 a 24. Fizemos agora esse comentário, porque ficou da escola bíblica passada, que nós não fizemos. E agora vamos ao versículo 25 até o 28. É um outro grupo de ensinamento. Note que não adianta nós corrermos, fazer um trabalho corrido, sem que haja uma cristalização da palavra em cada um de nós. Afinal de contas, é a questão da nossa vida, é a nossa eternidade. Eu tenho que conhecer, eu tenho que saber. Foi que o pai fez, o que o filho fez, o que o pai fez junto com o filho, que eles nunca se separaram. Eu tenho que conhecer isso. Só teve um momento em que houve a separação do pai com o filho. E ele, por causa disso, é que ele agonizou ali naquele jardim, orando com os seus discípulos. Lucas chega a dizer que o seu suor, a agonia era tão grande que o seu suor tornou-se como gotas de sangue caindo sobre a terra. Tal era a agonia que ele estava experimentando naquele momento. Ele não estava com medo da morte. Ele sabia que ia levantar dos mortos. Ele confiava no pai. Ele confiava que o pai faria aquilo. Ele não era a morte que ele tinha medo, porque ele tinha domínio sobre tudo. Ninguém tira a minha vida de mim, eu mesmo a dou. E tenho autoridade para dá-la e reavê-la. Então ele não estava com medo de morte. Então qual era a agonia do Senhor Yeshua? Isso eu já passei para vocês. É porque o pai e o filho nunca haviam se separado. E ele sabia que ele ia experimentar isso. Até ali, caminhando, ele não sentia solidão. Ele não sentia... Desprezavam ele, mas, bom, quem me desprezar está fazendo mal a si mesmo. Ele sabia o que ele estava fazendo. Então, os maltratos físicos, claro, ele sentiu. Ser humano. Ele estava na humanidade. Mas ele suportou, porque ele tinha algo a fazer para agradar o pai e alcançar. Quando você sabe que você está caminhando para algo que é sublime, que você está conquistando algo que vai lhe dar a vitória,
esse trajeto, os sofrimentos, você suporta, porque você sabe que caminha para a vitória. Agora, quando a pessoa sofre sem alvo, sem propósito, aí não dá para suportar. Quem suportaria o que Stefano suportou? O que Yosef suportou, se Yosef não tivesse consciência da presença do Pai com ele, do Espírito nele. Aleluia! Bendito seja o Eterno. Entendeu, queridos? Então, essa questão tem que ser muito bem definida. Eu estou caminhando para algo. Qualquer pessoa, eu tenho experiência pessoal nisso. Eu queria conquistar algo. E os sacrifícios que eu fiz e que experimentei para alcançar, não, eu estava caminhando para algo. Então, os problemas, as dificuldades que ocorreram para que eu alcançasse esse algo, não me desanimaram. E foram muitas as dificuldades, as aflições e até necessidades de alimento. Mas eu continuei. Não desanimei na estrada, no caminho. E conquistei. Agora, quando a pessoa não tem alvo nenhum, ele fica na beira da estrada reclamando. E os que vão passando, quando muito jogarão uma moedinha na cuia dele. Mas esse não é o estado de um homem que quer conquistar. O homem não nasceu para isso. Para ficar na beira da estrada pedindo esmola. Aleluia? Agora, se não tem alvo nenhum, é muito difícil. É muito difícil, mas eu quero conquistar. Eu quero chegar lá. Ninguém vai me impedir. Essa é a mente de uma pessoa que quer ser vencedora. Glória ao Senhor. Agora, se a pessoa não sabe o que é o reino de Elohim, não sabe quem é o Pai, quem é o Filho, quem é o Espírito Santo, ele vai ficar iludido com essa coisa que o mundo apresenta para ele, para fazer deles um prisioneiro do mundo. Só um louco vai renunciar ouro por prata. Loucura. Agora, quando a pessoa não sabe o valor da prata e o valor do ouro, não, a prata é mais bonita, né? Pois é. Se deixa iludir pelas vistas. Nós temos que ter a visão do valor real para poder conquistar. Aí ele viu lá o campo, foi cavar no campo, achou o tesouro. Ele viu o tesouro, viu o valor. Ele encobriu tudo e foi vender tudo que ele tinha para comprar. Comprar o quê? O campo por causa do tesouro. Ele viu. A pessoa só busca aquilo que para ela é valioso. Está aqui no capítulo 13, nós temos várias passagens. Eu não comentei porque os irmãos conhecem muito. A mulher perdeu uma moeda, uma dracma. Ela foi limpar a casa, varrer tudo atrás daquela moeda. Não, mas como é que a pessoa faz tanto esforço? Mas para ela, aquela moeda era importante. Só que hoje as pessoas não sabem qual é o valor daquela moeda, em que contexto ela vai ser colocada. Mas por causa disso, pois é. O valor é a pessoa que tem. Agora, se a pessoa não sabe o que é o reino de Elohim, pensa que o reino é essa instituição religiosa, que cada um cria para si, ele, ao invés de viver como filho de Elohim, vai viver como filho de quem? Ele não sabe o que é ser filho de Elohim. Aleluia? Então, queridos, é necessário termos a visão correta. Olha o que o Senhor Yeshua fez. Olha o que ele fez, o que ele suportou pela salvação, pela redenção da criação e, em particular, pela redenção do ser humano. Por que ele iria passar aquilo que ele passou se não houvesse um valor? Como está escrito a respeito disso? Por causa do gozo que lhe estava proposto, ele suportou o madeiro, a afronta, aliás, a ignomínia, desprezou as afrontas, porque ele não estava olhando para as afrontas, para as injustiças, para as violências, os murros que se deram nele, as cusparadas que deram nele, as chicotadas. Ele suportou tudo. Ele tinha que fazer a vontade do Pai, ele não podia pecar. Mas ele tinha em vista
a recompensa. Aleluia. Então, queridos, tem que ter a visão. Se não tiver a visão, não vai chegar. Quando o Senhor diz, renuncie a si mesmo, negue-se a si mesmo, ele sabe o que é que ele está dizendo que a pessoa tem que fazer para alcançar o alvo. Muito bem, Mateus capítulo 23, versículos 25 a 28. O que é que está escrito aí? Ai de vós, escribas e peruxinos, profanos, hipócritas, e por aí vai. Pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus profanos, pois que sois semelhante aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Olha, queridos, pregação amorosa, ou não? Tem amor nisso aqui? Não tem, não? Tem, ele estava falando a verdade. Existe amor aonde não existe verdade? Existe amor aonde não existe justiça? Eles estavam vendo a miséria desses seres humanos aqui, dessas pessoas, que ele veio para salvar. Ele veio para o que era ser e os seus não receberam porque não enxergaram. Não perceberam quem era ele. E quem percebeu não tinha coragem de se posicionar. Muitos sabiam, dos príncipes, das altas autoridades, né? Sabiam que ele era o ungido. Mas por que não o confessaram? Porque não tinham coragem de fazê-lo. Porque eles amavam mais a glória do mundo. Eles queriam mais estar lá com Pilatos, com os dois, que era o rei da Galilea, né? Pilatos, que era o governador de Judá, né? Já está com Caiafá, com Haná, que era o sogro de Caiafá, que vivia com o Império Romano. Eles amavam isso. Isso para eles. Então, eles não queriam perder. Está escrito isso, está escrito. Eles, por medo, eles não queriam ser expulsos das sinagogas, para estar entre os grandes do mundo. Isso fez com que, apesar de saber que ele era o Mashiach, o ungido, eles não confessavam. Essa pressão não é coisa recente. Em todas as gerações isso aconteceu. Então, aqui nós temos essa comparação que o Senhor Yeshua faz com o ser humano, que se preocupa mais com o exterior para parecer. Não que nós devamos ser relaxados. Imagine você estar aqui, sentado junto conosco. Não vou mais tomar banho, não, que eu não sou hipócrita. Lavar as mãos, nós temos que entender. Não, o senhor falou que não tem que lavar as mãos para comer. Então, temos que compreender os fatos, as lições, tirar lições e aplicar. Certo? Mas ele está falando aqui do cuidado da hipocrisia. Eles sabiam que eles não estavam sendo justos, honestos, verdadeiros, que não estavam cumprindo com as normas estabelecidas para o Senhor, mas para parecer aos olhos dos homens, ele então estava tendo todo um cuidado exterior. Os filactérios, os tefilim, as franjas, tudo para dar a impressão de que eram servidores de Jeová. Mas não eram. Eram hipócritas. E isso o Senhor está falando exatamente pelo prejuízo que eles causaram e estavam causando à população. Porque não só eles não criam,
e ainda proibiam as pessoas de confessarem que Yeshua era o ungido. E tinha uma pressão muito forte. Veja que até os príncipes não tinham coragem de confessar. E eles eram injustos nas suas decisões no tribunal. Lembrar que quando houve a reunião dos líderes, dos componentes do tribunal de Sanhedrin, para uma condenação contra o Senhor Yeshua, e Naquidimônio levantou-se entre os senadores, só Naquidimônio. Eram 71. Só um levantou-se para fazer uma defesa do Senhor Yeshua. Ele disse, acaso a nossa Torá condena um homem sem antes ouvi-lo? Aí porque eles não tinham como responder, porque a lei exige, tem todo um procedimento para que você julgue e condene uma pessoa. Eles não tinham o que dizer, eles dá-se ao caso também de ser da Galileu, porque eles pensavam que o Senhor Yeshua era da Galileu. Então, ele dá-se ao caso também de ser da Galileu. Examina e vê que da Galileu nunca se levantou navio. Olha, que argumento. Que argumento podre. Não é? Isso está lá em Yohanan, no capítulo 7. Bem, queridos, esse procedimento deles, e essa comparação que o Senhor Yeshua faz, ela é claríssima, né? Todo o esforço que eles faziam para parecer, vocês são semelhantes a sepulcros, caiados, embelezados. Aliás, no hebraico diz que embelezados por fora. Não é? Mas por dentro estão cheios de quê? O que é que está dentro de um sepulcro? O que é que tem lá dentro? É o que o Senhor diz, vocês são iguais ao sepulcro. Por fora vocês parecem justos aos olhos dos homens, mas dentro de vocês está cheio de podridão. O interior de vocês é semelhante ao sepulcro. Ele faz, é uma lição, é uma metáfora, né? Fortíssima. A pessoa chegar e dizer para você, será que você suportaria isso? Ou eu, ou você, ou nós? De acordo com a situação, claro, que o Senhor não vai dizer isso para uma pessoa que é justa, que é verdadeira, que é honesta, né? O que é que ele falou de Yohanan, o imensor? Olha a grandeza, né? E assim, queridos, esse estudo é um estudo que dá para nós essa possibilidade de termos um entendimento mais ampliado, mais iluminado, evidentemente, que possamos ajudar as pessoas. Não que a gente vai chegar para uma pessoa e dizer, porque você é um sepulcro caiado. Na hora que está com raiva da pessoa. Nós temos que ser justos. Antes de julgar, tem que conter a ira, para não cometer uma injustiça. Né? Eu não posso julgar uma pessoa estando irada com ela. Não devo fazer isso, porque eu vou cair em contradição. Aí eu vou colocar os meus sentimentos, os meus interesses acima do interesse. Por isso que o Senhor disse, a ira do homem não promove a justiça de Jeová. Controlar a ira. E isso a gente tem que ter o domínio próprio para fazer isso. Então, nosso crescimento tem que acontecer para que nós possamos ter condições de vivermos a verdade e andarmos na prática da justiça. Verdade e justiça não estão separados. Não pode haver justiça quando não há verdade. Não pode haver amor onde não há justiça. Não há amor onde não há verdade. Aleluia. Bendito seja o Eterno. Que o Senhor nos abençoe.